A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, lições bíblicas da nossa escola bíblica dominical, as promessas de Deus, tema do nosso trimestre, quarto trimestre de 2024, comentada pelo pastor Erinaldo Renovato de Lima, aqui do nosso Rio Grande do Norte. O tema desta semana é a lição de número 9, que tem por título Promessa para pais e filhos. Promessas para pais e filhos. É um tema bem relevante e com certeza vai alcançará você, porque você ou é pai, ou é mãe, ou é filho, ou é filha, como assim o feminino. Então, com certeza, essa aula ela tem tudo a ver com você. E você precisa saber os ideais de Deus para a sua vida. Então, essa aula é importantíssima. Você pode compartilhar com seus amigos, aqueles que você realmente quer que aprenda, entenda o propósito de Deus sobre a sua vida. Então, nós temos promessas para pais e filhos. Pais, pai e mãe, e filhos. Lição número 9, e o texto em classe, a leitura bíblica em classe, se encontra no livro dos Salmos, capítulo 127, versículos 3 ao 5, e carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Assim nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele da sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Efésios 6, do 1 ao 4, assim nos diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Leituras que ressalta a temática promessas para pais e filhos. O texto áureo nos diz assim, se encontra já na leitura que a gente fizemos, mas o texto áureo classificado aqui nos diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios, capítulo 6, versículo 2 e versículo número 3. Então, a palavra de Deus, nesse texto, está de maneira bem clara, nos mostrando, nos advertindo que verdadeiramente devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E o que é honrar o nosso pai? E o que é honrar a nossa mãe? O que é honrar os nossos pais? É servi-los, é agradá-los, é obedecê-los, é fazer as suas vontades, não as nossas. Honrar pai e mãe significa isto.
Então, veremos ao longo dessa aula, de maneira bem exemplificada, e poderemos entendermos perfeitamente esse propósito de Deus para a nossa vida, essa promessa de Deus para nossas vidas. Então, nos diz a palavra que é para honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento, é um mandamento, não é o primeiro mandamento dos 10, certo? O decálogo, que é os 10 mandamentos, baseado em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a seguir, vai nos trazer os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento lá é não ter outros deuses diante de Deus. É uma proibição. Ou seja, não pode-se ter nenhum outro Deus associado ao Deus Criador dos céus e da terra. Este mandamento aqui, honrar pai e mãe, é o quinto, lá de Êxodo, capítulo 20. É o quinto mandamento. Então, aqui, Paulo, aos Efésios, ele está dizendo que este é o primeiro mandamento com promessa. Porque lá em Êxodo, tem os mandamentos, os 10. E o quinto mandamento aqui, ele é um mandamento que verdadeiramente traz promessas a obedecer, como também, logicamente, os demais lá de Êxodo 20. Então, este é o primeiro mandamento com promessa. Promessa essa qual? Promessa de que verdadeiramente você viverá bem, abençoado, viverá sossegado, viverá feliz e, além de tudo, terá uma vida longeva, uma vida longa. Viverá uma vida com a promessa da longevidade, vivendo uma vida prolongada. A Bíblia diz que quando se honra pai e mãe, então os dias são prolongados. Os dias não é que vai aumentar as horas do dia, é que vai aumentar os dias da sua vida. Os dias da sua permanência aqui na terra. Então vejamos que é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. E a promessa é que você irá bem e viverá muitos anos, muitos dias aqui sobre esta terra, de maneira sobre as promessas de Deus para a sua vida. Verdade prática nos diz assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Veja só, há um trabalho, há uma responsabilidade para com o pai e também para com o filho. É um desafio criar, é um desafio orientar, educar, fazer o filho crescer de maneira que agrade a Deus e tenha uma vida boa. É um desafio. Além de tudo isso, além desse desafio, tem essas responsabilidades que os pais terão com os filhos e, de maneira recíproca, os filhos com os pais, de honrá-los. Então, entre esse desafio, essa dificuldade para criar, e essa responsabilidade de ser um mantenedor, um provedor para a casa, a família, há um relacionamento que tem que se ter entre pai e filhos. Tem que o pai com o filho com o pai, ter um relacionamento. Relacionamento este que deve ser de bênçãos. Um relacionamento positivo, um relacionamento produtivo, um relacionamento íntimo, um relacionamento afetivo, amigável, um relacionamento de honra, um relacionamento de honra, de obediência,
de responsabilidade, de dever, de proteção. Além de tudo isso, tem que ter esse relacionamento entre pais e filhos, que esse relacionamento deve ser de bênção, não de maldição, porque você sabe muito bem que na nossa era há relacionamento entre pais e filhos que realmente não são de bênçãos, são de maldições. O filho não gosta do pai, o pai não gosta do filho. O filho não fala com o pai não fala com o filho. Vice-versa, com a mãe, etc. Ao falarmos aqui pai, está relacionando também a mãe nesse mesmo englobamento. Então, tem que ter esse relacionamento que deve ser de bênção e de proteção. De segurança, de proteção, de verdadeiramente ajudar, de auxílio. Adentraremos já na nossa devida aula os tópicos subsequentes. E o primeiro tópico, nesse primeiro tópico, nós iremos vermos aí o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Já na introdução, só para uma ressalva, sabemos que os filhos são presentes de Deus, embora a criação deles envolva desafios de responsabilidade, como falamos no texto áureo. O Senhor deixou, mesmo diante desses desafios e responsabilidade que é criar os filhos, sabemos que o Senhor Deus, ele deixou em sua palavra preceitos que se seguidos pelos pais, vão garantir relacionamentos saudáveis, proteção e felicidade para com todos no lar, inclusive os filhos. Então já veremos aqui que há princípios, apesar de todos esses desafios e dificuldades que é criar filhos, principalmente na nossa era, a era da pós-modernidade, onde existe a internet, existe as facilidades, existe toda uma gama tóxica que verdadeiramente inibe os filhos de serem saudáveis, de serem amigáveis, de terem uma vida conforme a palavra de Deus. Mesmo diante disso. Então, há na palavra de Deus princípios que, se seguidos, trará relacionamento saudável, proteção e felicidade para com os filhos, como também para os pais. Então, princípios relacionados em Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 33, e Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4, como já lemos na leitura em classe. Nós temos princípio para os maridos, que é amar a esposa, capítulo 5, versículo 27 e 28 de Efésios. Princípio para as esposas, honrar, ser submissa ao marido, Efésios capítulo 5, versículo 23 e 24. Princípio para os filhos, que é obedecer aos pais, Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. E princípio para os pais, que é não provocar a ira aos filhos, Efésios capítulo 6, versículo número 4. No primeiro tópico, nós temos o relacionamento bíblico entre pais e filhos. No primeiro tópico, nós temos aí esse relacionamento, que deve haver um relacionamento entre pais e filhos. Que, nesse primeiro tópico, nesse primeiro tópico nós temos aí que os filhos, eles são baseados em Salmo 127, versículo número 4. 127, versículo número 4, nós temos que os filhos, eles são herança do Senhor, ou seja, a bênção do Senhor. Foi herdada de Deus, os pais herdaram de Deus o quê? Os filhos. Então, os filhos são dados por Deus, ou seja, eles herdam de Deus.
esses filhos, e esses filhos são herança do Senhor, pertencem também a Deus. Eles são herança do Senhor, conforme o versículo 3 do Salmo 127, e eles são flechas na mão do valente. Então, comparado ao tempo passado, no Antigo Testamento, os pais que tinham filhos, principalmente homens, então se tornavam, além de serem herança do Senhor, bênção do Senhor para eles, se tornavam como flechas na mão do valente. Ou seja, um chefe de família que tinha filhos homens, e se viesse o inimigo contra ele, ele teria força suficiente para lutar, para se defender, porque esses filhos seriam realmente benéficos, seriam úteis para essa empreitada, para essa militância, para essa guerra, para essa defesa. Então, os filhos são úteis e importantes para a sociedade. São úteis para ele, mas também para a sociedade também. E por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Salmo 127, versículo número 4. Que assim nos diz. Versículo 3 e versículo 4 do Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Veja só. Então, essa realidade aqui era evidente para o tempo passado. Os filhos eram importantíssimos para os pais. Traziam uma alegria tremenda, imensa. Porque realmente vinha com todo esse conjunto, com toda essa utilidade. Então, assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles. É importante para eles? É. É como flechas na mão do valente? É. Porém, estes pais tinham como responsabilidade educar eles, educar os filhos, ensinar os filhos, inculcar nos filhos a boa conduta, a boa moral, o bom caráter. Tinha como responsabilidade fazer com que aquela personalidade fosse realmente característica real dele, o pai, dela, a mãe. Então nós temos aí que tinha essa responsabilidade de educar eles. Educar eles como? Colocando numa faculdade, colocando no curso técnico, educar eles na formação espiritual. Olha só. Primeiramente, espiritual. Educar eles na formação espiritual. O cultivo da fé. Para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. Por quê? Educar eles na formação espiritual. Para que verdadeiramente eles tenham a fé. Para que verdadeiramente eles tenham o temor de Deus, para que verdadeiramente eles tenham a piedade, a santidade de Deus evidenciando sobre suas vidas. Porque uma vez que os filhos são criados e educados na formação espiritual, é moldado espiritualmente, eles têm total capacidade para lidar com qualquer que seja a situação, seja qual for a civilização ou a sociedade que ele esteja inserido. Porque ele está formado espiritualmente e ele é capaz de lidar com essas situações. Quando o pecado aparecer diante dele, ele vai lembrar que o Pai ensinou que não se pode premeditar o pecado, que não se pode mergulhar no pecado, que não se pode
praticar o pecado, porque tudo isto faz o homem se afastar de Deus e, consequentemente, perder o acesso a Deus e ao céu. Então, os pais que criam os filhos para ir para uma faculdade, os pais que criam os filhos para serem um doutor, um médico, um advogado, um juiz, um promotor, essas profissões de grande remuneração, é bom, é satisfatório, é sonho de muitos. Porém, se chegar lá, mas não tiver a formação espiritual, vai se corromper, como você vê pela TV. Vai se corromper, como você vê pelo telejornal, pelos telejornais. Por quê? Porque não tem formação espiritual, tem formação acadêmica, tem formação em níveis sociais, mas não tem formação de nível espiritual. Então, abraçam as facilidades, abraçam a injustiça, abraçam a iniquidade, abraçam tudo, menos Deus. Então, era a responsabilidade dos pais que recebiam os filhos que são herança do Senhor e como flechas na mão do valete, que seriam os pais, tinham essa responsabilidade de educá-los, principalmente na formação espiritual. E nessa formação espiritual significa ensinar a palavra de Deus, significa ele ser criado na obediência à palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, para que ele cresça obedecendo a Deus, servindo a Deus e sendo de Deus. E se assim proceder, ele não vai trazer problemas para os pais. Ele não vai trazer vexame para os pais. Ele não vai trazer verdadeiramente horrores para a família. Porque ele foi formado exatamente na formação exata, formação espiritual, que lhe dá capacidade de ter a formação social, a formação acadêmica, a formação seja lá qual for. Mas se tiver a prioritária, a formação espiritual, ele tem capacidade para lidar e receber todas as demais. Então, na formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada, ou seja, para que o filho seja preservado. Que a herança do Senhor, quem é a herança do Senhor? Os filhos. E essa herança seja preservada. Ou seja, permaneça nestes tempos difíceis. Permaneça intactos, puros, incontamináveis, justos, irrepreensíveis, dignos diante de Deus. Mesmo diante de uma sociedade corrupta, perversa, corrompida. Mesmo diante. No subtópico número 2, nós temos um mandamento com promessa para os filhos. Um mandamento com promessa para os filhos. Que mandamento com promessa para os filhos são esses? Que mandamento é esse? Honrar pai e mãe. O mandamento divino com promessa para os filhos é que eles precisam honrar pai e mãe. E esse honrar, como já falei anteriormente, na introdução, esse honrar é realmente necessário. É preciso honrar. É preciso dignificar o pai e a mãe. É preciso reverenciar o pai e a mãe. É preciso servi-lo, agradá-lo. É preciso fazer as suas vontades. É preciso, é necessário, é indispensável. Ah, mas eu não quero honrar pai e mãe, eu não quero honrar minha mãe, eu não quero honrar meu pai, eu não quero honrá-los. Pois a Bíblia diz, se você assim não fizer, os seus dias estão sendo reduzidos. A sua vida
está se resumindo. O seu tempo está se limitando. Está cada vez menor. O seu tempo de vida aqui na Terra. Além do mais, você está contraindo. Se ligue nessa palavra. Você, quando não honra seu pai e a sua mãe, você está contraindo maldições para a sua vida. Você está contraindo males para a sua vida. Você está se amarrando, mesmo querendo ser livre e liberto, mas você está se amarrando, você está se escravizando, porque você não vai muito longe. Você não vai ter muita facilidade. Você não terá uma vida promissora se você não honrar o seu pai e a sua mãe. Então, um mandamento com promessa para os filhos. Que mandamento é este? Honrar pai e mãe. Lá em Êxodo 20, ele é o quinto, como já falei. O quinto mandamento dos 10 que Deus estabeleceu. Êxodo 20, capítulo 20. Então, esse mandamento, honrar pai e mãe, tem bênçãos, quando assim colocamos em prática, quando assim procuramos obedecê-lo, tem bênçãos para os filhos que assim obedecem, na medida em que eles honram os seus pais em vida. Então, enquanto seu pai, enquanto a sua mãe está vivo, honre a ele, porque tem bênçãos para você quando você assim honra-os. Quando você assim honra eles. E a Bíblia não abre espaço para, porque ele é um beberrão, eu não vou honrar. Porque ela é uma prostituta, eu não vou honrar. A Bíblia não abre esse espaço. A Bíblia é bem taxativa ao dizer que se é pai, deve ser honrado. Se é mãe, deve ser honrada. Não importa. Se ela é uma vergonha para você que é filho, se ele é uma vergonha para você que é filho, mas mesmo assim a Bíblia nos diz que devemos honrá-los. Claro que, naturalmente, nós, seres humanos, muitas vezes, diante de uma situação como essa, a tendência é não querer honrá-los. Mas a Bíblia não dá essa vazão. A Bíblia não abre essa alternativa. A Bíblia define que se deve honrar. Detalhe, se você quiser viver dias bons, felizes, e se você quiser viver uma vida longa, honre seu pai e a sua mãe, independente de suas qualidades, independente do que eles sejam, independente dos seus vícios, das suas vidas, independente. Honre-os. Honre-os. Subtópico número 3, nós temos mandamentos e bênçãos para os pais. Mandamentos e bênçãos para os pais. Vimos que os filhos devem honrar os pais. E o mandamento para os pais é que os pais não devem jamais provocar a ira dos filhos. Os pais não devem ser tiranos,
maquiavélicos, maldosos para com os filhos, para que, sendo com esses adjetivos negativos que os pais assim venham desenvolver, ruins, maus, não aconteça de irar os filhos. Provocar os filhos ao ponto de não querê-los como seus pais. Então, a Bíblia dá esse mandamentos e bênçãos para os pais, que eles não podem, como está no versículo número 4 de Efésios, capítulo 6, diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, não provoque a ira aos filhos. Não faça com que os filhos tenham raiva de você, mas crie eles na doutrina do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. Crie eles na palavra de Deus. Não provoque a ira deles, mas crie eles pela palavra de Deus. E assim você terá bom êxito. E assim você terá bênçãos para a sua casa, seu lar, seu relacionamento com eles e a sua família em sua totalidade. Então nós temos que é necessário obedecer. Então, mandamentos e bênçãos para os pais. Que mandamento é esse? Não provocar a ira dos filhos. Então, os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles, os filhos. Os pais não podem provocar a ira dos filhos, mas eles têm que desenvolver essa capacidade de ter uma paciência extrema, ao ponto de não provocar a ira dos filhos. Suportar. Então tem que desenvolver essa paciência com os filhos e esse cuidado com os filhos para que verdadeiramente possam lidar com eles. Porque não é fácil criar. Não é fácil criar. Por isso que tem que desenvolver, os pais têm que desenvolver para com os filhos essa paciência e esse cuidado para poder lidar com eles de maneira sábia, de maneira equilibrada, de maneira decente, de maneira pela palavra de Deus, que seguindo os requisitos da palavra de Deus vai dar certo. Dará certo. E será realmente uma bênção para vós. Uma bênção para nós. Vocês e todos quanto assim estão dentro dessa temática em evidência. Então nós temos aí que deve desenvolver essa paciência e esse cuidado para lidar com eles, que esse desenvolvimento é uma parceria em amor, amando, né? Não é enojando, é amando, cuidando, gostando, se dedicando. Uma parceria em amor. E a disciplina, não somente só amar, passar a mão por cima, e aplicar a disciplina. Porque há pais que só ama, mas não disciplina. Há pais que só oferece tapinha nas costas, elogios, mas tem que oferecer também a disciplina. Porque há necessidade de disciplinar. E nós vamos vermos isso de maneira bem lógica, de maneira bem exata, pela palavra de Deus, que ela mesma diz que deve haver a disciplina. Então nós temos aí que os pais têm que ter essa parceria com o amor e a disciplina, aplicada com sabedoria, que promoverá um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Ou seja, terá um relacionamento saudável dentro da formação espiritual, dentro da formação que Deus quer realmente. Formação espiritual. Caráter espiritual. E assim terá uma vida feliz. Então essa parceria
pai e mãe se unindo para, com paciência e cuidado, lidar com os filhos, de maneira que ame, mas também discipline. Tem que ter essa parceria. Se o pai dar a correção, a mãe não pode tirar aquela correção. Se a mãe dar a correção para com o filho, o pai não deve tirar aquela correção que foi dada pela mãe. Porque aquilo é para o bem, não é para o mal. Aquilo é para trazer benefício, trazer crescimento, trazer amadurecimento daquele filho. Então tem que ter essa parceria do cônjuge em amor. Junta a disciplina. Para aplicar quando se for assim necessário. Porque é necessária a disciplina. Ninguém vive sem disciplina. Não há como viver sem disciplina. Sem correções. Não há. Existe em qualquer gama da sociedade, em qualquer campo da sociedade. Futebolística, política, religiosa, civil, jurídica, em qualquer área da nossa vida. Acadêmica e etc. Familiar, qualquer, para onde você for, há essa necessidade de correção, de disciplina. A Bíblia no Salmo 128, versículo número 3 e 4, diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha as promessas aqui que Deus nos concede. Estou com o nariz um pouco irritado, o ventilador, e tenho crise de rinite constante, por isso que tenho essa dificuldade. Mas vai dar certo. Então, no Salmo 128, versículo 3 e versículo 4, nós temos que a mulher deste pai, deste marido, como também os filhos, são bênçãos para ele, como ele também bênçãos para eles. De maneira que o versículo 4 diz assim: eis que assim será abençoado o homem que tenha o Senhor. Logicamente, a família, né? Salmo 128, como Salmo 127 é o Salmo da família. Então, todos, o pai, a mãe e os filhos serão abençoadíssimos pelo Senhor nosso Deus, de maneira extremamente extraordinária. E serão felizes. Então, fizemos o tópico número 1, tratando sobre o relacionamento bíblico entre pais e filhos, que o relacionamento de ambos tem que ter realmente saúde, tem que ter um equilíbrio espiritual. Os filhos honrando os pais, mas também os pais não provocando os filhos, a ira dos filhos. Não fazendo nascer nos filhos ira por eles. Então, é um relacionamento que vai trazer uma vida saudável, de felicidade e bênçãos para este ambiente, este lar de uma família abençoada. Tópico número 2. No tópico número 2 nós temos bênçãos, pais e filhos. Subtópico 1 nós temos bênçãos para a posteridade. Bênçãos para a posteridade, ou seja, que vai trazer essa bênção para as gerações, para o futuro. Vai ser levada essa bênção adiante. Essa bênção não fica estagnada, essa bênção prossegue. Então, no subtópico número 1, nós temos bênção para a posteridade. E nós temos aí que verdadeiramente em Joel, capítulo número 2 e 28, Antigo Testamento, profeta Joel, diz assim que vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Olha só que bênção.
os filhos destes pais, alcançando a bênção que foi prometida em Joel 2:22, 28, que os filhos profetizarão. Já no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, 2:39, o apóstolo Pedro, ele realmente também faz essa repetição, dizendo que os filhos realmente seriam bênçãos para os pais. Que esses filhos, 2:39 de Atos dos Apóstolos, nos diz assim, 2:39 de Atos dos Apóstolos, conferir rapidamente aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo número 39, nos diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, essa bênção da posteridade é que alcançaria realmente a todos. A todos. E os filhos aqui, em especial, seriam alcançados com essa bênção na posteridade. Essa bênção maravilhosa. Na verdade, me desculpem, eu já estou no tópico 3, mas é o tópico 2. E o tópico 2, só voltando, depois eu chego lá no tópico 3. Então, no tópico 2, nós temos aí o cuidado dos pais com os filhos. No tópico 1, nós vimos aí o relacionamento bíblico entre pais e filhos. E no tópico 2, nós vamos ver aí o cuidado dos pais com os filhos. Que cuidado deve ser esse dos pais com os filhos para viver as promessas de Deus que realmente está contido na sua santa palavra? Então nós temos aí, subtópico 1, o cuidado dos pais com os filhos é cultivando o ensino da palavra de Deus. Qual é o cuidado que o pai deve ter com os filhos? É o cuidado de cultivar o ensino da palavra de Deus neles. Eles são terras onde será cultivado a palavra de Deus na vida deles. Então precisa cultivar a palavra de Deus na vida dos filhos. Os pais precisam cultivar a palavra, o ensino da palavra de Deus nos filhos. Então nós temos aí que esse cultivo aí, capítulo número 19, é o único versículo na Bíblia Sagrada que nos trará essa expressão aí, cultivar, do verbo cultivar, provérbio, capítulo número 19, versículo número 8, nos diz assim: o que adquire entendimento ama sua alma, o que cultiva a inteligência achará o bem. Ou seja, o que cultiva a inteligência achará o bem. Ou seja, o entendimento. E esse entendimento é da palavra de Deus. Para essa palavra de Deus verdadeiramente fazer com que ele guarde, conserve a sua alma. Então ele vai conservar a sua alma. Então, cultivando o ensino da palavra de Deus. Cultivando o ensino da palavra de Deus nos filhos. Diz assim o comentário de Alinaldo Renovato de Lima, diz assim, uma dessas, porque existe desafios, existe as responsabilidades dos pais para com os filhos, existe uma grande responsabilidade, é um grande desafio, é uma grande dificuldade, é um grande obstáculo, na verdade, é criar filhos. E das muitas responsabilidades que é para com os filhos, uma das maiores, eu vou dizer aqui que é a maior responsabilidade dos pais para com os filhos é ensinar, é cultivar, é ensinar, é fazê-los aprender, fazê-los entender a palavra de Deus em suas vidas. É fazê-los compreender que Deus é Deus e não há outro.
É fazê-los entender que Deus merece ser obedecido, independente das nossas vontades. Porque muitas vezes devemos renunciar para obedecer a Deus. E, independente da nossa vontade, devemos obedecer a Deus. Então, é responsabilidade dos pais, é a maior responsabilidade dos pais, é ensinar os filhos a obedecer a Deus. Ensinar os filhos a palavra de Deus na família. É responsabilidade dos pais ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a base, como já falei lá no início. A palavra de Deus ela é a base para a formação espiritual, moral e emocional, como também social. Então, o ensino da palavra de Deus ele é vital, ele é indispensável para a criação, na criação dos filhos, porque é esse ensino, a palavra de Deus, que vai formá-lo espiritualmente, formá-lo moralmente, lidando verdadeiramente a obedecer, por exemplo, os 10 mandamentos. Vamos lá, ali é a lei moral de Deus. Honrar pai e mãe, não cobiçar, não furtar, não dizer falso testemunho, não adulterar, e aí por diante. A lei moral de Deus. Então, é preciso essa formação espiritual. E essa formação espiritual só estará em evidência se eles forem ensinados com a palavra de Deus. Olha, os filhos de hoje não sabem a palavra de Deus, não têm amor pela palavra de Deus, não têm o hábito de ler a Bíblia, a palavra de Deus, não tem amor pelas sagradas escrituras, não tem desejo por ela. Não tem desejo de ouvir. Não tem desejo de ler. Não tem desejo de entender a palavra de Deus. Então é preciso verdadeiramente, porque ela é a base para essa formação que verdadeiramente estará formando ele espiritualmente, moralmente, emocionalmente, ou seja, para lidar com as suas emoções, para não deixar a depressão tomar conta de si, para não deixar a ansiedade tomar conta de si, para não deixar as doenças psicossomáticas, doenças da alma, tomarem conta de si. Então, é a base da palavra de Deus que trará essa formação espiritual, moral, emocional, que é psicológico, né? E social. Ou seja, ele poderá viver em sociedade e ele estará ali honrando a Deus. Se ele for para a Babilônia, ele estará honrando a Deus. Se ele estiver lá, como Noé esteve na população antediluviana, mas ele honrará a Deus. Se estiver lá em Sodoma e Gomorra, como esteve Ló, mas ele honrará a Deus, porque teve uma formação espiritual. Essa formação espiritual reflete na moral, na formação moral, reflete na formação emocional e reflete em civilização, ou seja, no meio em que estamos vivendo na sociedade. E faremos essa diferença. Fará essa diferença aos filhos se eles forem ensinados pela palavra de Deus. A palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, versículo número 4 a 9, de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, diz assim: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal nas tuas mãos, e serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então vejamos que é um dever dos pais cultivar o ensino da palavra de Deus. Em que momento da vida? Andando, levantando,
assentados sobre a mesa, nas refeições, café, almoço, janta, ou um lanche mesmo. Então, ensinando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus em todos os momentos. Os filhos, eles têm que estar a todo tempo aprendendo a palavra de Deus. Viajando, seja qual for a situação, a todo tempo aprendendo a palavra de Deus, mostrando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. O que a palavra de Deus ensina sobre tais situações e circunstâncias que eles estão evidenciando. Ensinando aos filhos quais são os sentidos desses desenhos diabólicos, desses filmes, desses jogos, da internet, do uso maléfico que ela traz, quando não se sabe usar, ensinando a todo tempo. Então, esse comportamento refletirá, porque quando é formado espiritualmente, refletirá, repito, na moral, no emocional, no social, né? E em todas as áreas da vida. Então, cultivando o ensino da palavra de Deus. Salmo 78, versículo número 5, nos diz assim. Salmos 78, versículo número 5. Deixa-me conferir. 78, versículo número 5, diz assim: porque ele estabeleceu um testemunho de Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos. Então Deus estabeleceu ao povo de Israel que deveria ensinar os seus filhos sobre ele, Deus. Então era dever dos filhos, dos pais de Israel, ensinar os seus filhos. Ensinar quais são os mandamentos de Deus. Ensinar como foi que Deus criou os céus e a terra. Ensinar o plano de salvação para eles. E como se obter esse plano de salvação para as suas vidas. Então os filhos de Israel tinham, o povo de Israel tinha esse mandamento, Salmo 78, versículo número 5, estabelecido por Deus para que ensinasse os filhos. E nessa época, era a transmissão oral. Não era em livros impressos. Era a transmissão oral que se transmitia. Então se aprendia, porque era ensinado. Subtópico número 2, nós temos prioridades na vida familiar. Prioridades na vida familiar. Então, na vida familiar, tem prioridades. E qual é a prioridade aqui? É como se desse para taxar, a Bíblia, logicamente, não vai dizer isto. É questão de intelecto, de entendimento. A Bíblia não vai dizer hierarquicamente, a Bíblia não vai dizer em primeiro lugar, segundo, terceiro, nesse lado aqui de relacionado à família, qual é a posição da família, primeiro, segundo, terceiro, etc. aí, ordinalmente. Mas Elinaldo Renovato de Lima, ele faz uma classificação aqui hierárquica de prioridade quando se trata de família. Família e obra de Deus. É que verdadeiramente ele coloca primeiro, na família, primeiro é o cônjuge. Que é o cônjuge? É o homem e a mulher, marido e esposa. Segundo, é os filhos. E terceiro é a igreja local. Olha, ele não está falando igreja local, que aqui é Deus. Ele está falando da igreja local, congregação, templo. Porque existe pessoas que priorizam o templo
a igreja local, alegando ser a obra de Deus, que logicamente a igreja local está inserido na obra de Deus, e esquecendo o cônjuge, esquecendo a esposa, esquecendo o marido, e esquecendo os filhos. E justamente, Elinaldo, ele faz menção aqui sobre bispos e diáconos, que é a classificação taxada aí em 1 Timóteo, como também em Tito. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, versículo 12, e Tito capítulo 1, versículo 5, versículo 6, que vai trazer que quem não cuida da família não tem capacidade de cuidar da casa de Deus, que é o templo, igreja local. Não tem capacidade de estar à frente. Se bem que pode alguém estar sem ter a devida recomendação. Porque para se estar à frente da obra de Deus é preciso ter, como diz a própria Bíblia, você pode ler, você vai entender aí perfeitamente. O tempo já está alterando aqui, não posso estar alterando, mas eu digo de memória. É para se ter os filhos em sujeição. Quem cuida da obra de Deus, quem cuida dessa responsabilidade na obra de Deus, bispos e diáconos, líderes, pastores, precisam ter os filhos em sujeição. E na própria palavra de Deus, recomendada por Paulo, ele vai mais adiante, ele diz que tem que ter filhos fiéis ao Senhor, Deus. E muitas vezes nós, somos claros, objetivos, somos entendidos racionalmente de que verdadeiramente, muitas vezes, não é assim. Não é assim. Filhos rebeldes, filhos verdadeiramente vândalos, pecadores, depravados, muitas vezes. E como pode isso acontecer? Se a palavra de Deus está dizendo que não é para ser assim. Mas trazendo em questão, você pode conferir as referências de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, versículo 4 e versículo 12. Principalmente o versículo 12. E Tito, capítulo 1, versículo 5 e 6. Vai trazer isso que eu mencionei para vocês. Então vejamos que prioridade na família. Primeiro é o cônjuge na família relacionada ao templo, igreja local. Primeiro é a família. Não adianta, por exemplo, a esposa deixar a casa toda desorganizada, tudo para trás, tudo precisando ser organizado e estar enficado na igreja. Não é certo isto. Não é certo isto. Como também o homem, de igual modo, está enfincado na igreja e deixando a esposa e os filhos para serem cuidados e protegidos. Não é certo. Não é certo. Sendo que, se fizer tudo e estiver na igreja local, perfeitamente é aprovado. Caso contrário, não é. Caso contrário, não é. Então, vejamos que é preciso ter essa prioridade. É preciso ter essa prioridade. Porque a responsabilidade não é só da esposa, é do marido também. Muitas vezes a esposa muito atarefada e o marido nada faz. Como também o marido atarefado e a esposa nada faz. Dá no mesmo. Mas é preciso uma parceria, um companheirismo. É preciso essa parceria. Unânimes. Concordemente. Para que tudo vá bem. Então, prioridade na família, relacionado questão de obra. Então, é primeiro cônjuge, é primeiro a esposa, é primeiro o marido. E depois, é os filhos. Por quê? Porque quem vai findar na família é o homem e a mulher, é o marido e a esposa. Os filhos vão crescerem e vão voarem, vão casarem, vão construir as suas famílias. Mas o cônjuge permanece até que a morte os separe. Então, primeiro o cônjuge,
marido e mulher, depois os filhos. E depois é a obra. É a obra. Quem deve viver integralmente na igreja local é quem é líder pastoral. Quem pastoreia. Quem pastoreia. Se você trabalha, se você tem família, se você tem as suas responsabilidades domésticas, familiar, conjugal, você precisa honrar. Precisa honrar. Sei que criaria em sala de aula, talvez na sua sala, se levasse isso em questão, um grande debate e polêmica. Porque nem todos compreendem, nem todos entendem. Então, prioridade na família. Prioridades na família são isto: esposa, marido, filhos e igreja local. Por quê? Porque precisa. Precisa, na formação espiritual, precisa de um lar espiritual, que é a igreja local. Um local onde se aprende a palavra de Deus. Mas é só lá na igreja? Não. Tem que se ensinar em casa. A igreja é uma extensão do lar. É uma extensão. Então podemos vermos que é evidente que Deus espera que os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Deus jamais quer que alguém esqueça da sua família. Deus jamais quer que os seus familiares sumam da sua memória. Não, Deus quer que dê a devida atenção à família. Não tem pecado em participar de uma festa em família. Não tem pecado em participar de um aniversário em família. Uma data comemorativa. Não tem pecado. Mas muitas vezes a gente, para estarmos na igreja local, a gente deixamos tudo isso de lado. E muitas vezes isso não traz vida saudável, mas sim complicações. Não estou me referindo que a gente tem que, entre amar a família mais do que a Deus, jamais. Mas do que a igreja local, sim. Do que a Deus, não. Deus é primeiro. Igreja local, não. Em primeiro lugar é Deus. Tratando sobre igreja local, não é a igreja local. É a família. E quando falamos de família, está em primeiro, cônjuge. Está em segundo, os filhos. Subtópico 3. Estamos falando sobre o cuidado dos pais com os filhos. E subtópico 1, nós vimos aí que o cuidado de ensinar a palavra de Deus. E o subtópico 2, sobre verdadeiramente trazer essa atenção à família. E não menosprezar a família. Porque poderá estar presencialmente na igreja local, mas ausente da família, a esposa está lá precisando, os filhos estão lá precisando. Aí eu gasto tempo com a igreja local, mas não gasto tempo com meus filhos, com a minha esposa, ou vice-versa com o marido e os filhos. Então é preciso essa atenção. E subtópico número 3, nós temos aí disciplina e estímulo aos filhos. O cuidado dos pais com os filhos é, subtópico 3, disciplina e estímulo aos filhos. Disciplina, quando falamos de disciplina, falamos de correção. Falamos de correção. Provérbios, eu vou ler aqui em Provérbios sobre disciplina, que é correção. Provérbio, capítulo número 22, bem conhecido. Lerei algumas referências sobre a questão disciplinar, que é necessário para com os filhos.
Então, em Provérbios, nós temos 22, versículo número 6, nos diz assim: instrui o menino o caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então, olha como é importante ensinar a palavra de Deus para com os filhos, porque verdadeiramente, instruindo ele o caminho que ele deve andar, no caminho em que ele deve andar, ou seja, o caminho é esse, e anda nele, e ele também vai andar. Então, é importantíssimo, porque ele não se desviará. Ele não esquecerá deste caminho que leva ao céu. A próxima referência, ainda em Provérbios, sobre disciplina e estímulo aos filhos, Provérbios capítulo número 13 e versículo número 24, Provérbio, capítulo 13, versículo número 24, diz assim: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, ou seja, não ama seu filho. O que retém, o que não coloca o castigo no filho, então não ama seu filho, está dizendo aqui. Mas o que o ama, a seu tempo castiga. Ou seja, quando chega o momento de castigar, de disciplinar, ele castiga. Ele disciplina aquele filho. E quando ele assim faz, ele ama. Quando ele não faz, ele não ama. Não ama. Provérbios 13 e 24. Assim nos diz a palavra de Deus. Mais uma vez em Provérbios capítulo 22, versículo número 15, nos diz assim, olha só. Provérbios 22 e 15 diz assim, a estutícia está ligada ao coração do menino. Ou seja, é a esperteza. Né? Aquele menino penetra, está ligado a ele mesmo, é de criança mesmo. Então, a estutícia está ligada ao coração do menino, da criança. Mas a vara da correção a afugentará dele. Ou seja, vai começar a tirar, quando se castiga esse menino que tem verdadeiramente estutícia, esperteza, maldade, vai tirar dele. E verdadeiramente vai tirar dele essa estutícia, essa malignidade, essa esperteza para o mal. E verdadeiramente, se o castigo vier, a disciplina vier, a vara, como diz a Bíblia aqui, a vara aqui é surra, viu? Mas não é para matar, é para corrigir. Mais uma referência de Provérbios, capítulo 23, versículos 13 e 14, assim nos diz a palavra de Deus. Não retires a disciplina da criança. O castigo da criança, não retire. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Não retire a disciplina que foi dada, porque ele não vai morrer, não. Dando uma surra, como diz aqui, nem por isso ele vai morrer, não. A não ser que seja brutal. Brutal, como se estivesse dando um animal. Aí sim, pode matar. Mas se for na medida certa, então não vai levá-lo à morte. Mas o disciplinará, o corrigirá, e ele verdadeiramente aprenderá. Porque se ele nunca apanhar, ele nunca vai aprender. E vai fazer vergonha para você. O versículo 14 de Provérbios 23 diz assim: tu a castigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Olha como é importante a disciplina. Livra ele até mesmo do inferno. Por isso que estamos falando aqui que é principal formação espiritual, porque a base, o ensino da palavra de Deus, porque traz uma formação espiritual para ele. A última referência, 29 e 14 de Provérbios, 29 e 15, perdão, de Provérbios, diz assim: a vara, que é o castigo, a vara e a repreensão, que é a correção, dão sabedoria à criança ou rapaz ou menino. Mas o rapaz, a criança, o menino, entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe. Será que não é real
e não é evidenciado, você nunca viu isto? Se você viu, é porque está faltando naquela criança, naquele menino, naquele rapaz, a disciplina, a vara. Ele não foi fustigado, castigado, corrigido, disciplinado. Então, disciplina e estímulo aos filhos. A disciplina é fundamental. Então, a disciplina dos pais para com os filhos deve ser aplicada de maneira equilibrada e baseada no amor. Porque se for dar a surra que tem que dar, o filho tem que apanhar. Já ouvi pais que disse que nunca bateu nos filhos, nunca deu no filho. E o filho fazendo vergonha a ele, como também a mãe. Falta o que a palavra de Deus manda fazer. O filho ele tem que passar pela disciplina. Olha as referências que eu li aí, você é só dar uma pausa, voltar aí, que você vai ver essas referências. Tudo em Provérbios. Então, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser aplicada de maneira equilibrada, porque se for dar a surra, mas for com muita força, em cantos que não deve, e se for com coisas que não deve, então pode causar um prejuízo ou uma morte mesmo. Mas se for na medida certa, não vai matá-lo. Então, aplicada aos filhos de maneira equilibrada e baseada com... Tá dando aquela surra, mas é por amor. Porque como já foi falado aqui em Provérbios, quem não castiga é porque não ama. E quem ama, castiga. Corrige, disciplina. Então é preciso disciplinar pelo ensino. Estímulo. É preciso disciplinar pelo ensino. Por que está apanhando? Porque fez isso e não pode, porque a palavra de Deus diz isso e diz isso. Ensinar o porquê que verdadeiramente está fazendo aquilo. Então é preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. Jesus em João 13,15, Jesus diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então é ensinar, os pais devem ensinar os filhos, mas sendo exemplos. Ensinar o filho a ler a palavra de Deus, porque ele lê a palavra de Deus. Ensinar o filho a ir à igreja, porque ele vai à igreja. Ensinar o filho verdadeiramente a obedecer a palavra de Deus, porque ele obedece a palavra de Deus. A orar, a jejuar, porque ele faz. Não é aquele dito popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é assim que a palavra de Deus diz. Então, veja bem, é preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo. João 13, versículo 15, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Então, é preciso mostrar o exemplo, estimular pelo exemplo, para que eles honrem, para que eles obedeçam. Em Colossenses, capítulo número 3, versículo número 20, nos diz assim, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é bom e agradável ao Senhor. Então os filhos precisam obedecer, por quê? Porque é agradável a Deus. E isto é bom e justo diante de Deus. Então os filhos, eles são estimulados pelo ensino, pelo exemplo, a obedecer, a honrar e ter responsabilidade. Então os filhos, repito, honrar pai e mãe é fazer muitas vezes o que nem lhe agrada, mas sim agrada o pai e a mãe. Olha, Jesus em 8:28 de João, no capítulo número... Deixa-me conferir. Em João
capítulo 8, versículo 29. O que é honrar os pais? Que é o 5º mandamento. E conforme Paulo fala aos Efésios, é o primeiro mandamento com promessa. Capítulo 8, versículo número 29, do Evangelho de João, Jesus disse assim: E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, o que é honrar o pai e a mãe? É fazer o que lhe agrada. É fazer realmente as suas vontades. No capítulo número... Deixa me conferir. (22) de Gênesis, e versículos 2, 6 e 8 a 8 de Gênesis, nós temos a passagem de Isaac e Abraão. Deus pede Isaac a Abraão em sacrifício. Abraão, em obediência a Deus, vai a sacrificar Isaac. Versículo 2 de Gênesis 22. No versículo 6 a seguir, Abraão está mais Isaac. Abraão pega a lenha, pega o cutelo, pega o fogo, pega todo as coisas que eram necessárias para fazer o sacrifício. Abraão leva Isaac, mas Isaac até então não sabia. Quando chega no lugar estabelecido por Deus, Monte Moriá, Abraão é indagado, é questionado por Isaac. E Isaac pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo que trouxemos, está aqui tudo o que precisa para o holocausto, mas cadê o holocausto? E Abraão diz para Isaac: Isaac, meu filho, Deus, em teu lugar, Deus proverá o holocausto. Deus, no teu lugar, Ele vai prover o holocausto. Ou seja, você, meu filho, Abraão estava dizendo, Deus para si, Isaac, proverá. Ou seja, Deus vai prover, porque você até então é este sacrifício. Eu vou ter que sacrificar você. Eu vou ter que sacrificar você. Mas até então, você é esse sacrifício. Mas eu creio que Deus proverá para, no seu lugar, ser realmente um animal a sacrificar ao Senhor em holocausto. E o que é honrar? Isaac, ele já era... A Bíblia não vai dizer a idade dele, mas Isaac provavelmente já tinha isso, seus 17 anos, mais ou menos, já era um jovem. E Abraão, para mais de 100 anos, uns 115 anos mais ou menos, Abraão já tinha, porque Abraão teve Isaac com 100 anos. E Isaac, como já era jovem, Abraão já tinha aproximadamente entre os 115, 120 anos aproximadamente, aí, dependendo da idade de Isaac. Mas quando Abraão disse isso para Isaac, Isaac entendeu que ele era o sacrifício. Agora imagine, você saber que seu pai vai sacrificar você e você se sujeitar, é sinal de que honra pai e mãe. É sinal de que honra humanamente. É sinal de que foi formado espiritualmente, como já vamos falando ao longo desta aula. Isaac se doou. Porque Isaac poderia se recusar. Não querer. E Abraão, mesmo que quisesse pela força, mas não teria força, porque Isaac era jovem e Abraão era velho. Avançada idade. Mas Isaac se sujeitou, honrando a Abraão, porque cria Isaac. Cria. Então vejamos que disciplina e estímulo aos filhos, ou seja, pelo exemplo, estimulando. No tópico 3 e último, o tempo já está alterando demais, mas vamos correr um pouquinho aqui. Então, bênçãos para os pais, bênçãos pais e filhos, como já tinha antecipado lá no início. Então, bênção para a posteridade. Essa bênção para a posteridade era sob a promessa de Joel 2,28. Você que é cristão entenderá perfeitamente essa questão. Principalmente leitor da Bíblia e estudante da escola bíblica dominical. Então, em Joel 2,28,
diz que vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Bênção para a posteridade, para o futuro. E em Atos, diz que essa bênção alcançou aos da atualidade, do primeiro século, como também a hoje, na nossa era. Então nós temos aí que a promessa de uma vida imersa, prometida em Joel, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Olha que bênção! Tem uma promessa de Deus que os nossos filhos estariam imersos no Espírito Santo, mergulhados no Espírito Santo, ao ponto de terem sonhos relacionados ao futuro, relacionados a Deus, relacionados às coisas de Deus, e principalmente profetizariam. Olha só, profetizariam. Então é uma bênção, porque está imerso, mergulhado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Efésios 5,18. Né? Então nós temos a promessa de bênçãos espirituais sem medida para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. Há uma promessa sem medida para os nossos filhos desfrutar da presença de Deus, serem cheios da presença de Deus, serem cheios de Deus, cheios da palavra de Deus, conhecedores, cheios da palavra de Deus, devotos de Deus, buscando a Deus em oração, buscando a Deus no jejum, buscando a Deus na obediência, na santidade. Buscando a Deus verdadeiramente para serem bênçãos nas mãos de Deus, refletindo majestosamente como filhos da luz, filhos de Deus no mundo de trevas, na qual vivemos. Então, imerso no Espírito Santo, cheio da presença de Deus, desfrutando da presença de Deus, é uma promessa divina mediante o Espírito Santo para nossos filhos. Segundo subtópico, família, o lugar onde os filhos devem ser abençoados. Então a família, o lar cristão, é um lugar onde os filhos eles têm que ter uma experiência com Deus. Por quê? Porque é aqui, no lar, é em nosso lar que os filhos começam a ter as experiências com Deus. Que experiência? Se prostrando para orar com Deus, entendendo a palavra de Deus, recebendo a interpretação da palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo, porque já estão amadurecendo, e estão crescendo na graça e também no conhecimento, estão já louvando, já estão verdadeiramente falando a palavra de Deus, porque foi inculcado em suas cabeças, em suas mentes. E a mente deles estão saudáveis, renovadas. Romanos 12, 2. Pela palavra de Deus. Então eles têm uma vida agora, diante dessa experiência, uma vida de compromisso com o nosso Deus, com o Senhor Jesus, com a palavra, com a oração, com as coisas do céu, com as coisas de Deus. Porque são ensinados, foram cultivados. Então, cultivar para essas experiências, para esse compromisso, é preciso cultivo. Como já falamos no tópico anterior, tópico número 2 e subtópico 1. Então, é preciso cultivar o culto doméstico no lar. A criança, o filho, no lar cristão, ele precisa ter o culto doméstico. O que é o culto doméstico? É ler a palavra, é orar juntos, ler a palavra juntos, orar juntos, verdadeiramente aprender a palavra, ter um ensinamento da palavra. Pai, mãe, filhos. Culto doméstico, culto no lar. Geralmente é feito, seja no horário do almoço, como também no horário da janta. Mas pode ser em qualquer hora em qualquer hora do dia, estipulado, reservado de maneira rotineira. E esse culto doméstico no lar trará realmente bênçãos. Será um lugar de bênçãos neste lar, nessa família que assim o faz. Porque esse culto doméstico vai promover
vai desenvolver o hábito de orar, o hábito de louvar, o hábito de ler a palavra de Deus, o ato de jejumar, o ato de se santificar ao Senhor nosso Deus em pleno nosso lar. Nosso lar é um lugar de bênçãos. É um lugar onde se desfruta de Deus de maneira real e absoluta. Subtópico 3, pais que protegem seus filhos. Então os pais, eles devem o quê? Proteger os filhos. Os pais, eles devem proteger os filhos na infância, na adolescência, na juventude e em qualquer uma outra fase, na melhor idade, se assim os pais ainda estiverem vivos. Então os pais é para proteger os filhos. Proteger os filhos de maneira física, emocional e principalmente espiritual. Esse proteger aqui não se trata de passar a mão por cima do erro, do pecado, não se trata disso. Claro que se pecar, aí vai esquecer e desprezar, também não se trata disso. Se trata de cuidado para sempre. Protegê-los para sempre. Porque é das suas entranhas. Veio de você. É preciso proteger. É preciso cuidar. Tópico 1. É preciso pais e filhos terem um relacionamento sólido, saudável. Tópico número 2. É preciso os pais cuidar dos filhos. Como? Cultivando a palavra de Deus, dando prioridade à família e disciplinando os filhos quando for necessário e principalmente sendo exemplos para eles. Tópico 3. É preciso os filhos serem bênçãos. Como? Estando imersos, mergulhados no Espírito Santo e tendo experiência e compromisso com Deus de maneira realista. Não fictícia, realista. Que Deus abençoe a você e a sua casa, em o nome de Jesus. Temos essa aula bíblica presencialmente aqui na nossa Assembleia de Deus, em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, toda quarta-feira, a partir das 19 horas. Porém, nas demais igrejas, geralmente é realizada todo domingo. Todo domingo, provavelmente, na maioria, das 9 às 11 da manhã. Você é o nosso convidado, participe, seja abençoado em o nome de Jesus. Se puder, curta, comente, compartilhe com seus amigos nos grupos, como você assim achar necessário, e principalmente se inscreva para fortalecer o canal e cada vez mais você ser notificado em primeira mão quando assim eu publicar. Publico toda semana, toda sexta-feira, de sexta para sábado, as publicações da Escola Bíblica Dominical. Porém, terei outras oportunidade de vídeos, como pregações, minhas composições e outras coisas a mais que publicarei, tudo voltado à palavra de Deus, e você verdadeiramente recebe em primeira mão. Deus abençoe a todos, você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Promessas, as promessas de Deus para você.